Oi, crianças, sejam bem-vindos a mais uma aula da evangelização e espero que estejam todos bem, todos tranquilos. Vamos iniciar com a nossa prece? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui, pelos aprendizados. Que o amado Mestre Jesus possa nos acompanhar hoje, amanhã e sempre. E que assim seja. Então, na aula passada aprendemos sobre desencarnação. Entendemos também que, na verdade, não existe a morte de fato. Existe a morte do nosso corpo físico, mas continuamos vivos. E nessa explicação eu acabei comentando sobre o perispírito. Então, para entender melhor o que é o perispírito, que não é a mesma coisa do espírito, eu reservei esse tempinho para explicar melhor. O homem encarnado, ele é formado por três partes. Existe o corpo, o que a gente tem, que vocês estão vendo, que vocês têm também, dá para a gente ver, tocar. Existe o perispírito e existe o espírito. O espírito é como se fosse uma luz. Entre o espírito e o corpo, existe o perispírito. Ele é o que liga um ao outro. Assim, a gente olhando, não dá pra gente ver o nosso perispírito. Mas ele pode se tornar visível, que foi o que aconteceu com Jesus, que logo após a sua desencarnação, ele se tornou visível para os seus discípulos, através do seu perispírito. A nossa aula de hoje é sobre reencarnação. Então, para a gente dar início a essa aula, eu gostaria de ler uma história que faz a gente refletir um pouco sobre o que realmente é a reencarnação. Então, é a história da Julieta. Julieta era uma menina muito curiosa. Vivia perguntando à mãe sobre tudo. Mamãe, por que uns nascem ricos e outros pobres? Por que alguns são doentes e outros não? E a mãe respondeu: venha comigo, Julieta. E levou a sua filha para o guarda-roupas. E ela perguntou: o que isso tem a ver com as perguntas que eu fiz para a senhora? E a mãe dela, Dona Edinalva, respondeu: vou lhe mostrar. Se eu disser, filha, que vamos passear e o dia estiver muito frio, mas muito frio mesmo, o que você vai vestir? E Julieta respondeu: visto alguma roupa bem quentinha. Dona Edinalva pegou então uma blusinha bem fresquinha de Julieta e falou: essa roupa serve? E ela respondeu: não, mamãe, tem que ser uma roupa de frio. Dona Edinalda pegou uma blusa de lã bem quentinha. Essa serve? Ela respondeu: ah, sim, essa se o tempo estiver bem frio. Dona Edinalva pegou um vestido de festa de Julieta e perguntou: e essa serve para nadar? E ela respondeu: não, essa não. Dona Edinalva pegou uma roupa de banho de Julieta e disse: e essa? Essa serve para nadar. Ainda com a roupa de banho na mão, ela perguntou: e se formos a um aniversário à noite de uma de suas amigas, essa roupa serve? E ela respondeu: não, mãe, tem que ser essa, disse Julieta, pegando um vestido de festa que a mãe tinha colocado no armário. Muito bem, filha, disse a mãe. Mas o que isso tem a ver com as perguntas, mãe? Ora, filha, veja o seu corpo ali no espelho. Seus cabelos, seus olhos, seus braços. Tudo isso é uma roupa do espírito, sabia? Uma roupa? Sim. Lembra que lá nas aulas de evangelização você aprendeu que nós somos todos espíritos e que o espírito nunca morre? Pois é. E o corpo é a roupa que o espírito precisa vestir para encarnar. E cada corpo é uma roupa especial para as necessidades de cada pessoa. Do mesmo modo que você pode trocar a roupa conforme o tempo
E conforme a necessidade, o espírito troca o corpo conforme precisa. Pois isso é que tem tantas diferenças entre as pessoas, é por causa da necessidade de cada um. Mas, mãe, algumas pessoas têm um corpo tão doente. Isso é castigo de Deus, então? E a mãe responde: não, filha, é apenas um corpo necessário ao aprendizado do espírito nesta encarnação. Com a reencarnação, o espírito troca de corpo, assim como troca de roupa. Só porque ele tem um corpo doente nesta vida, não quer dizer que ele vai ficar assim para sempre. Quando for necessário, ele trocará de corpo. Nossa, falou Julieta. E tem mais, filha. Essa roupa que o corpo físico tem é uma roupa emprestada por Deus. Então temos que cuidar muito bem dele. O que você acha quando alguém te pede emprestada alguma coisa e te devolve toda quebrada? Eu fico triste, mãe. Fica parecendo que a pessoa que pediu emprestado nem ligou, nem tem responsabilidade. Pois é, por isso mesmo, temos que devolver o corpo que Deus nos emprestou no melhor estado possível, não é? Então, mãe, um dia eu também vou trocar de corpo? E a mãe respondeu: todos nós, querida, todos nós aqui no plano físico nascemos, vivemos, envelhecemos, desencarnamos, vamos para o plano espiritual e depois nascemos novamente em outro corpo. É a reencarnação. Então é bem legal essa história, porque conta de um modo bem leve como é que funciona a reencarnação. Que na verdade a gente troca de roupa, como diz a mãe de Julieta, de uma forma bem simples para explicar à filha. Então, o objetivo da nossa existência é evoluir para alcançarmos a perfeição. Um espírito, para ser perfeito, ele precisa possuir todas as virtudes, que é, por exemplo, amar, respeitar, ter paciência, fé e perdoar. E saber também aplicá-las, porque precisa conhecer todas as ciências e todas as artes para poder utilizá-las para o bem. Uma única encarnação não é o suficiente para alcançarmos toda a sabedoria e conhecimento necessário para nos tornarmos um espírito puro. Então Deus nos concede a possibilidade de reencarnarmos muitas vezes, até que tenhamos um grau mais avançado de espírito puro. Atingida a perfeição, não será mais necessário reencarnarmos. Jesus disse que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Reencarnar significa nascer de novo. A reencarnação é a volta do espírito à vida material, mas em um outro corpo, especificamente feito para as nossas necessidades. Por isso que cada um tem o seu, com as suas diferenças, porque atende às suas necessidades. As encarnações não se passam todas no planeta Terra. Quando tivermos cumprido as tarefas necessárias para o nosso aprendizado neste mundo, podemos encarnar em mundos mais adiantados. Entretanto, poderemos viver muitas vezes no mesmo mundo, se não aprendermos o suficiente para passar para um mundo mais adiantado. Após a desencarnação, muitas vezes o espírito reencarna imediatamente, porém, com mais frequência, só depois de intervalos mais ou menos longos, que esses intervalos podem durar horas ou séculos. Deus permite que os espíritos fiquem um período no plano espiritual, porque lá eles podem estudar e se preparar para retornar. Então, eles ficam em lugares chamados colônias, que são mais cidades como a gente conhece. Então, existe de tudo nas colônias. Existem os hospitais, existem as escolas e existe um setor também específico para a reencarnação. É onde faz todo o processo, o planejamento reencarnatório, porque a gente não reencarna assim do nada. Tudo é feito de uma maneira
bem específica, cautelosa, com calma, com um planejamento todo certinho do que a gente precisa alcançar, de como será, inclusive, o nosso corpo, com as necessidades que a gente precisa. Então, o planeta Terra é uma escola divina, que a reencarnação é um curso repetido de lições necessárias. Então, o número de reencarnações, ele não é certo. Pode ser, uns podem ter muitas e outros podem ter bem poucas, depende do esforço que o espírito faz, que ele pode alcançar, como a gente já aprendeu, que cada um tem o seu tempo de aprender, o seu tempo de botar em prática, e é com esse tempo também que a gente vai reencarnando. Uns escolhem os caminhos mais difíceis, outros escolhem uns caminhos que eles acham que é um pouco mais fáceis. E é justamente pelos caminhos difíceis que é quando a gente bota em prática o perdão, que é difícil, quando a gente bota em prática a nossa fé, que ela é algo que a gente precisa trabalhar. Então, esses são os caminhos difíceis, a gente enfrentar os ensinamentos de Jesus, colocar em prática todo dia um pouquinho. Então, a partir daí, a gente vai levando a nossa caminhada. É mais difícil, mas é o caminho correto, é o caminho que a gente precisa aprender. E o caminho mais fácil é quando a gente acha, na verdade, que é mais fácil, né? Quando a gente tenta escapar dos nossos problemas, que na verdade a gente não escapou, na verdade a gente está adiando. Então, que possamos ter os bons espíritos nos guiando para os bons caminhos, para que possamos alcançar essas virtudes, trabalhar essas virtudes que é tão necessária, porque no nosso desencarne é isso que a gente leva para o mundo espiritual. A gente leva tudo que a gente aprendeu, a gente não leva a matéria, a gente não leva o nosso corpo, mas a gente leva todo o nosso aprendizado. Então, se a gente aprende a ter mais paciência, a gente vai levar isso conosco. Se a gente aprende a ter mais fé, a gente vai levar isso conosco. E na próxima encarnação, a gente vai poder continuar, porque a gente não para, né? No sentido de que os aprendizados ele não para quando a gente reencarna, quando a gente está numa nova encarnação, a gente não simplesmente esquece esse tipo de coisa, essas virtudes. Então a gente vai poder trabalhar ainda. A gente vai nascer com aquela paciência que a gente aprendeu na outra encarnação, a gente vai continuar com ela, a gente vai aprender a lidar com novos. É como se a gente fosse passando de nível, sabe? Se a gente aprendeu a lidar com aquela situação, Deus nos permite uma nova situação para que a gente coloque em prática. Então foi muito legal a nossa aula de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês estejam aqui também na próxima, que possa assistir a próxima aula, que também vai ser muito legal. E vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, amado Mestre Jesus, por essa oportunidade de aprendizado, que os bons espíritos possam continuar conosco, nos intuindo amor, fé, caridade, principalmente neste momento que precisamos mais do que nunca. Que Jesus continue conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, até a próxima aula.